Vibe Mundial FM. E hoje eu vim falar sobre a sua vida. Você já parou para pensar que tem um motivo muito maior pelo qual as coisas que estão acontecendo na sua vida estão acontecendo dessa forma? Eu tenho um recado seu para você. Eu tenho um recado que tem a relação com aquilo que você está vivendo. Gente, nós estamos vivendo num momento muito triste e, ao mesmo tempo, muito transformador. E a gente precisa entender, né? Por que essas coisas estão acontecendo na nossa vida? Quando você tem uma coisa na sua vida que está acontecendo, que está se repetindo, que você está tendo dificuldade de olhar, se você parar para pensar, tem um motivo. E o motivo, ele geralmente tem relação com algo que você precisa passar, algo que tem relação com aquilo que você precisa olhar. E os nossos mentores espirituais, o seu anjo da guarda, o meu anjo da guarda, os nossos, né? Eles estão disponíveis para nos ajudar, mas o mundo espiritual, eles ajudam de um jeito muito específico. As pessoas buscam muito, infelizmente, né, ajuda espiritual quando elas estão, assim, à beira do colapso, né? Elas buscam ajuda espiritual quando elas estão naquela situação que elas querem ali uma mágica. E, na verdade, o papel do mundo espiritual, sejam os nossos mestres, os nossos mentores, os guias, enfim, é justamente auxiliar a gente a buscar o caminho de saída. O papel é mostrar o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que entender, o que a gente tem que aprender com a situação, né? Esses dias eu atendi uma moça que ela falou assim: Cris, as coisas estão muito complicadas, estão muito difíceis na minha vida e eu não sei o que fazer, né? Ela tinha ali que tomar uma decisão muito importante. Ao mesmo tempo, ela estava se sentindo muito angustiada e ela estava, assim, naquela situação onde ela queria parar o mundo e descer, sabe? Quando você fala assim, eu quero parar tudo, não é isso que eu queria fazer. E aí, na hora que ela veio fazer a consulta comigo, o mentor dela disse o seguinte, que ela precisava tomar a decisão escolhendo algo que tinha relação com o que ela já vinha buscando há muito tempo. E eles explicaram para ela, né, o mentor dela, o meu mentor, foi muito interessante, porque explicaram para essa moça que ela já vinha desejando a mudança. Só que agora que chegou a hora da mudança, ela estava desconfortável, né? Porque se a gente parar para pensar numa mudança, gente, toda mudança implica em desapegar-se de algo. A gente só sofre porque a gente está apegado. A gente só sofre porque a gente quer que a transformação aconteça do jeito que a gente acha que tem que acontecer. A gente sofre porque a gente acha que tem que acontecer daquele jeito, porque a gente acredita que aquele jeito é o ideal que vai te deixar feliz. Então, a gente se apega. E quando a gente se apega, a gente fica querendo que seja do nosso jeito. E o mundo espiritual, eles mostram um caminho. Eu faço um treinamento com as pessoas de abertura do terceiro olho, né? Trabalho com a mediunidade das pessoas. Esse é um treinamento que eu faço há muitos anos, desde 2002. É um treinamento onde eu faço exercícios com as pessoas todos os dias, energeticamente falando, vai abrir no canal, mas o contato é delas mesmas com os mentores, né? A partir ali do 5º dia, são 21 dias, a partir do 5º dia, os mentores se apresentam. E aí, eu achei interessante, ontem uma moça mandou o seguinte, a gente tem um grupo fechado, né, que lá no WhatsApp que a gente fala sobre isso, e ela perguntou o seguinte para a mentora dela, falou assim, por que eu fico deixando as coisas para depois? Por que eu tenho tanta dificuldade, no caso profissionalmente falando, ela quis dizer, por que no trabalho eu deixo as coisas para a última hora? Por que né, eu não faço o que eu tenho que fazer logo? Então, isso angustia muito ela. E ela foi e perguntou para a mentora, né? Existe um jeito específico de fazer isso, eu ensino tudo isso lá no treinamento. E a mentora respondeu o seguinte, foi bem interessante, a mentora respondeu o seguinte para ela, falou assim, olha, sabe por quê? Porque você quer acertar, você quer perfeito, você quer
aquele resultado muito certinho. Então, você deixa para a última hora, porque no fundo, você está sempre tentando melhorar e você perde muito tempo fazendo essas coisas. Sendo que você poderia justamente relaxar um pouco mais, fazer o melhor que você pode, mas sem ficar naquela dependência emocional de ter a necessidade de ser a pessoa que acerta 100% tudo, né? E ela falou, poxa, foi um baque, né? Porque a minha mentora tá me dando uma bronca, é mais ou menos assim. E então, eles mostram esse caminho, né? Teve uma outra pessoa lá também, há uns 2 dias atrás, que colocou lá no grupo que ela sonhou com uma pessoa falecida, uma pessoa que já faleceu há vários anos. Isso acontece muito, né, no treinamento, onde essa pessoa mostrou para ela algo que era muito óbvio, mas que ela não estava enxergando. E muitas vezes os mentores trazem pessoas queridas nos sonhos, porque a gente lembra dessas pessoas, né? Fica nítido ali. Então, é muito interessante, gente. Então, se você está vivendo uma situação que não está legal na sua vida, para pensar. Será que você não está apegado? Será que você não tem que encontrar um jeito de desapegar? Eu atendo todos os dias muita gente do mundo inteiro. Aliás, eu vim agora no Uber, vindo para a rádio, estava falando com uma pessoa da Austrália e com um cara da Índia. Eu tenho clientes em vários lugares do mundo, é muito interessante. Eu nunca sei se eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque cada um desses lugares tem um fuso horário completamente diferente. A Austrália é 14 horas para frente, por exemplo. E eu estava falando, né, sobre isso, sobre esse desapego. A gente tem que se desapegar, porque a gente fica criando uma história para nós mesmos, onde a gente fala assim, é essa solução que eu preciso, e a gente se apega àquilo que a gente acha que a gente precisa. Sendo que se você deixar a espiritualidade te conduzir, você fica mais sereno, e isso acontece, é muito gostoso isso, e você começa a entender os sinais, porque você recebe sinais o tempo todo da espiritualidade. Os anjos, por exemplo, eles mandam sinais através de números em sequência, eles mandam sinais através das nuvens, eles mandam sinais através de mensagens musicais. É muito comum um anjo mandar, assim, uma mensagem musical e, de repente, você presta atenção naquele pedacinho da música que te traz um conforto, e aí você entende, mas só se você tiver nessa comunicação, você vai entender que aquilo tem um significado específico para algo específico na sua vida. Então, você pode fazer esse contato. Gente, eu sou Cristina Long, eu estou há 23 anos trabalhando como terapeuta, eu sou especialista em tirar travas das pessoas, mas eu tenho trabalhado muito com esse lado espiritual há muitos anos, isso está em mim. Inclusive, o meu primeiro livro chama-se Anjos e Mentores. E eu faço todo esse trabalho com as pessoas e é muito interessante que as pessoas chegam com um problema, né? Seja lá qual o problema for, a pessoa fala, meu problema é esse, me ajuda a olhar para esse problema. E quando as pessoas chegam com esses problemas, quando é um problema que é puramente emocional, eu trato as pessoas com o meu método, o método Long, trabalho com epigenética, com programação neurolinguística, com hipnose, e desconecto a pessoa dessas sensações que fazem ela acreditar, né, que fazem ela ter um significado de que aquilo não pode funcionar. E aí eu trabalho dessa forma, mas os mentores estão o tempo todo ali, mostrando, olha, essa pessoa precisa entender tal coisa, essa outra pessoa precisa disso, e aí a consulta vai indo, né, e a gente chega numa solução. Então, gente, eu vou deixar o meu WhatsApp, se você quiser consultar o seu mentor espiritual, se você quiser entender como que você precisa olhar para a sua vida nesse momento, se você tem dúvidas sobre a sua vida, se você precisa resolver algo que você não faz ideia de como resolver, eu vou te ajudar, através dos seus mentores, a olhar para aquilo que você precisa olhar, né? Olhar da forma adequada e se desconectar, se necessário, daquilo que você tem que se desconectar para seguir o seu caminho. E tem também o treinamento. Você pode fazer o treinamento de abertura do terceiro olho para fazer você mesmo contato com o seu mentor, sua mentora, se você desejar. Então, anotem aí, gente. O nosso WhatsApp é 0 operadora 11 944 13 1010. 944 13 1010. Então, fala lá com o meu assistente, o Michel, ele vai te explicar como é que você pode fazer. Tem 2 formas de fazer essa consulta. A consulta pode ser feita via chamada de vídeo, com hora marcada,
ou se você preferir, até que, inclusive, é uma forma bem mais econômica, você pode mandar suas perguntas, até 10 perguntas, e eu respondo ali no prazo de alguns dias para você. Então, gente, vamos olhar para a nossa vida. Não é por acaso que as coisas estão acontecendo. As coisas na sua vida, elas têm um significado. Porque o nosso objetivo aqui é evoluir. O nosso objetivo é melhorar a vida que nós temos e a vida à volta das nossas pessoas queridas, né? Das pessoas que estão à nossa volta. Então, você precisa entender que fazer essa melhora acontecer tem total e íntima ligação com a sua essência. Agora, se você está apegado a ideias, né, que fazem você acreditar que você precisa de determinadas coisas, se você criou um cenário na sua vida, eu tenho recebido muita gente que criou um cenário na vida e que está sentindo que nada daquilo é importante, que tem valores muito maiores, muito mais interessantes, muito mais significativos. Aí a pessoa olha e fala assim, poxa, mas o que eu faço com isso? Olha o que eu me tornei. Gente, é tão gostoso quando a pessoa chega e fala assim, poxa, eu entendi que eu preciso mudar. Eu só não sei como, né? E aí a pessoa chega. E aí os mentores orientam, eles mostram, eles colocam ali o pingo nos is, né? Eles mostram o porquê de determinadas situações. Eles mostram o que nós precisamos fazer. Mostram o que nós precisamos olhar. E eu tenho recebido muita gente com muitos problemas emocionais seríssimos, assim, síndrome do pânico, depressões e sintomas, assim, complicados, né, que se tornaram complicados. Por quê? Porque a pessoa foi entrando num calabouço emocional, a pessoa foi entrando dentro de si e percebendo que, poxa, não é essa pessoa que eu quero ser, só que aí a pessoa, ela se vê obrigada a ser, né, aquilo que mandaram ela ser, aquilo que ela acabou se tornando pelas vivências que a pessoa teve. O ponto aí é a gente entender que a gente precisa ter um significado maior, você precisa entender que aquilo que você está fazendo tem que ter uma direção, que tem que ter uma direção com esse significado, tem que ter um porquê. Se você não tiver esse porquê, você está perdido, você está vivendo por viver, você está empurrando a sua vida. E nós estamos nesse momento de fazer isso, de entender esse porquê. Então, eu convido você, com muito carinho, a vir entender esse porquê. Se você mesmo quiser entender sozinho, sem a minha ajuda, né, sem o meu intermédio, né, porque eu faço essa conexão com os mentores das pessoas para fazer as consultas há muitos anos, muitos anos. Mas, como eu disse para vocês, desde 2002, eu tenho ensinado as pessoas a fazerem esses contatos. Inclusive, escrevi um livro que fala sobre isso. E funciona, gente. Eu criei, assim, um jeito bem simples e fácil de você conectar os seus, com os seus mentores, com os seus mestres, né, com os seus guias. E aí é muito interessante. Eles começam trabalhando a sua energia. Eu vou trabalhar a sua energia por uns dias. Esse treinamento, ele é 21 dias online. Não é online, desculpa, ele é à distância. Então, você faz no tempo que você pode, durante ali uns 5, 10 minutos, 15 minutos por dia, os exercícios. Você faz os exercícios, vai observando as suas percepções. E aí, eu vou trabalhando à distância a sua energia. Então, a pessoa manda a foto, manda os dados, né? Por isso que eu falei para vocês, eu estou agora com uma pessoa no Japão, com uma em Portugal, com uma na Austrália, com uma nos Estados Unidos e uma na Índia. Então, assim, eu vou trabalhando com todas essas pessoas à distância. E aí, no 5º dia do treinamento, os mentores se apresentam para a pessoa. E é tão lindo, gente, é tão lindo. E a pessoa fala, nossa, eu vi meu mentor, eu vi minha mentora, nossa, ele é isso, ele é aquilo. Um cara chegou para mim outro dia e falou assim, meu mentor não é muito de falar, não, ele é monossilábico. Eu falei, isso é muito normal, né? E aí tem mentores que falam muito, que explicam, que mostram com imagens. Aí você vai se conectando com o seu mentor ou mentora, que você pode ter um mentor ou uma mentora. Tem gente que tem mais de um, para entender qual o papel ali seu, né, na sua própria vida, o que você precisa olhar, como você faz para facilitar a sua vida com as pessoas. Eles vão mostrando o tempo todo isso. É muito, 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 muito interessante. Então, gente, anotem aí. Se você quiser fazer esse treinamento de
mediunidade, né, abertura do terceiro olho, para se conectar com seus, né, guias, com seus mentores espirituais. Esse treinamento é feito à distância, via WhatsApp. Eu mando individualmente os exercícios para todo mundo, todos os dias. E a gente vai conversando num grupo e a gente vai bater muitos papos a respeito da espiritualidade em vários sentidos, porque além de eu fazer esse treinamento, eu vou jogando ali no grupo assuntos onde você vai entendendo coisas muito importantes para a sua vida. Vibe Mundial 95. FM.